Começar falando pelo EFA-Blend, tá? Todo mundo já consegue visualizar no catálogo que o EFA-Blend nós vamos ter dois tamanhos, tá? Sendo ele o tamanho de 90 cápsulas e 220 cápsulas, tá? Então, para aquelas pessoas que me perguntam quantas cápsulas vão ter dentro do EFA-Blend, quantas cápsulas não sei o quê, qual que vai ser a quantidade do plano de ativação Gold. Então, está aí. Não sei se a maioria de vocês repararam no catálogo, logo abaixo do nome do produto tem a quantidade de cápsulas do produto atualmente e o produto do plano Gold, tá? Que vai ter, no caso do EFA-Blend, 90 cápsulas. Para quem não sabe o que é o EFA-Blend é uma mistura de 7 tipos de óleos, tá? Inclusive, todos esses óleos estão descritos no próprio rótulo do produto, tá? Para quem não sabe. Então, tem óleo de girassol, tem óleo de borracha, tem óleo da semente de uva, tem ômega 3, tem óleo de cártamo, tem óleo de peixe, tem óleo de linhaça, e assim sucessivamente. Qual que é o interessante desse produto? Se vocês repararem na rotulagem dele, atrás, obviamente, na tabela nutricional, nós temos escrito EPA e DHA. Para quem não sabe o que é EPA e DHA, são duas substâncias que compõem o ômega 3, tá? Não vale a pena falar o nome dela aqui, porque é complexo e ninguém precisa decorar. Mas, normalmente, são as duas estruturas que compõem o ômega 3 que desenvolvem inúmeras funções no nosso corpo. Tanto o EPA quanto o DHA são ácidos que melhoram o perfil lipídico. Quando a gente fala melhora perfil lipídico, nós estamos retratando que ele pode melhorar as frações do colesterol. Nós temos a fração do colesterol ruim, que é o LDL, e a fração de colesterol considerado como bom, chamado HDL. Quando nós fazemos ingestão de suplementos que possuem EPA e DHA em sua composição, nós podemos melhorar o perfil do colesterol. Isso significa reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Então, nós já temos a primeira função do EFA-Blend, ajudar a melhorar o perfil de colesterol. Em consequência, isso também faz com que a gente consiga reduzir os triglicerídeos. Triglicerídeos, para quem não conhece, é a forma em que nós acumulamos gordura no nosso corpo, podendo essa gordura estar acumulada no tecido adiposo ou pode estar acumulada em volta dos órgãos. Principalmente, acredito que muitos de vocês já devem ter escutado que os triglicerídeos, eles se armazenam em volta do fígado, gerando uma doença conhecida como fígado gorduroso ou esteatose hepática, tá? Então, o EFA-Blend favorece com que nós viemos a reduzir a quantidade excessiva de triglicerídeos. Tudo isso está relacionado com a melhora do perfil do colesterol. Consequentemente, se eu tenho essa melhora do meu perfil de colesterol, eu começo a proteger o meu sistema cardiovascular de possíveis agregação de placa. O triglicerídeo ele pode ficar pregado dentro das artérias, que é o que normalmente nós chamamos em termos científicos de arteriosclerose ou aterosclerose. Tá? As duas formas são corretas. Que são as vulgas plaquinhas de gorduras que ficam presas dentro da artéria e que vão acumulando até bloquear a passagem do sangue e originando alguma doença cardiovascular e também um infarto, tá? Então, o EFA-Blend, além de melhorar todo o critério de colesterol, reduzir triglicerídeos, também protege a saúde cardiovascular, protegendo de possíveis doenças que poderiam vir a acometer o indivíduo, tá? Segundo ponto, o mix de óleos presentes no EFA-Blend me permite ter ômega 3, me permite ter ômega 6, me permite ter ômega 7 e me permite ter ômega 9. Todos esses ômegas, em conjunto, favorecem a desinflamação do corpo. Quando a gente pensa em inflamação do corpo, em que sentido que eu estou querendo me retratar? Os péssimos hábitos de saúde que a maioria das pessoas, infelizmente, tem, que é o consumo excessivo de açúcar, que é o cigarro,
que é a bebida alcoólica, que é a falta da prática de atividade física, inúmeros fatores podem ocasionar com que o corpo se inflame. O corpo inflamado é um corpo que fica liberando substâncias que estimulam a inflamação. E essa inflamação pode ser a nível visceral, a nível vascular, pode atrapalhar a produção de hormônios, pode fazer uma série de alterações no corpo. E quando nós fazemos a suplementação de ômegas, nós estamos favorecendo com que essas substâncias inflamatórias parem de ser produzidas. Nós nunca podemos afirmar que essas substâncias vão parar de serem produzidas, mas nós podemos afirmar que essas substâncias são reduzidas. E quando eu passo a sinalizar menos inflamação para o meu corpo, menor é a chance de eu desenvolver doenças. Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão, doenças neurológicas, doenças autoimunes, doenças que podem vir a originar degeneração celular, degeneração de células nervosas, como como doenças de fato do sistema nervoso, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla e assim sucessivamente. Então, não quer dizer que esse produto vá fazer com que você não venha a ter nenhum tipo de problema de saúde ou dessas doenças. Não é bem assim, até porque o desencadeamento de todas essas doenças que eu acabei de citar, elas dependem de inúmeros fatores ambientais e genéticos, mais ambientais do que genéticos. Fatores ambientais são aqueles fatores do qual nós nos expomos diariamente. Então, se eu fico me expondo a fumaça de cigarro, a açúcar demais, a não fazer atividade física, entre outros fatores que remetem a não bons hábitos de saúde, eu tendencio a desenvolver doenças. Então, os ômegas diminuem a produção dessas substâncias inflamatórias que são liberadas no corpo por inúmeros estímulos que nós oferecemos a ele, que foi inclusive esse que eu acabei de citar. Por isso que se vocês olharem aí no catálogo, logo abaixo da figura do EFA, nós temos escrito como primeiro tópico o quê? Anti-inflamatório. Agora vocês conseguiram entender o porquê que ele é anti-inflamatório? Porque os ômegas presentes dentro do EFA Blend possuem a propriedade de inibir a formação de substâncias inflamatórias. Se ele inibe a formação de substâncias inflamatórias, logo ele é um anti-inflamatório. Tudo bem? O ato de ser antioxidante, por quê? As substâncias que são produzidas no nosso corpo pelos estímulos que ajudam a produzir substâncias inflamatórias, mediadores inflamatórios, eles são agentes oxidantes. Então, todas essas substâncias que são produzidas, que provocam inflamação, também são oxidantes. E quando a gente fala de um agente oxidante, a substância ela pode se associar com vitaminas e minerais e oxidar essas vitaminas, permitindo com que o corpo não use as mesmas. Essas substâncias elas podem se associar a estruturas das células e oxidar as células, provocando a morte precoce da célula. Assim como ela pode se ligar a tecidos distintos no corpo, quando eu falo tecidos, qualquer parede, qualquer órgão, qualquer coisa, elas podem se ligar e oxidar a região, promovendo lesão e envelhecimento. Então, os ômegas conseguem inibir os mediadores inflamatórios, que são oxidantes, e se eu começo a inibir um processo oxidante no meu corpo por uma substância, significa que ela é antioxidante. Tudo bem? Seguindo ainda o tópico, que nós vimos aí, anti-inflamatório, antioxidante, perda de peso. Vamos entender o porquê que o EFA Blend poderia atuar na perda de peso. Voltando à questão da inflamação, quando nós estimulamos no nosso corpo a inflamação, vamos lá falar novamente os possíveis motivos de uma inflamação. Cigarro, bebida alcoólica, excesso de consumo de açúcar, de industrializado, falta de atividade física, excesso de embutido,
e assim vai. Hábitos de vidas que não são saudáveis provocam inflamação, como nós estamos falando aqui. O corpo humano, quando ele é exposto à inflamação excessiva, ele começa a criar um mecanismo de defesa que é o quê? Começar a absorver gordura. Não é absorver a gordura do alimento, porque isso nós absorvemos à medida que nós comemos. Mas começamos a estimular o corpo a produzir energia a partir do que nós comemos, principalmente do carboidrato. Por que ele faz isso? Porque ele entende que está sendo inflamado diariamente e que ele está sendo atacado diariamente. E o corpo, simultaneamente, como estímulo de sobrevivência, instinto de sobrevivência, ele começa a armazenar gordura como fonte de energia. Porque ele entende que se eu continuar recebendo essa agressão, continuar sendo inflamado, e vier a desenvolver algum tipo de problema, algum tipo de doença, ou eu me debilitar, eu tenho uma reserva de energia que foi acumulado durante esse processo, que vai me manter vivo. Esse é geneticamente o instinto que o corpo humano tem mediante a quadros de inflamação. Se eu uso o EFA-Blend para poder combater a inflamação, combater os agentes oxidantes, eu começo a tornar o meu corpo, ou deixá-lo numa situação anti-inflamatória. Se eu começo a deixar o meu corpo anti-inflamado, ou melhor, desinflamado, eu começo a diminuir o estímulo de armazenamento de gordura, porque o meu corpo entende que se eu tenho agentes que consigam me proteger, que conseguem evitar com que essa inflamação continue, eu já não tenho por que ficar com o estímulo de armazenar tanta gordura. Então, logo, o EFA-Blend ajuda na perda de peso, porque ele ajuda a manter o corpo desinflamado e ajuda a fazer com que o corpo não venha ficar tendo estímulo de armazenamento de gordura. Uma explicação um pouco mais profunda, mas de uma forma muito simples, o nosso corpo humano ele é como se fosse um quadro de energias cheios de disjuntores. Quando determinados disjuntores são ligados, nós estimulamos o corpo a armazenar gordura, ou seja, qualquer outra função, seja parar de absorver sódio, seja desenvolver uma doença, tudo é mediado a disjuntores. Entendam que o nosso corpo humano por dentro é um quadro de disjuntor. Os ômegas, principalmente 3, 7 e 9, me permite, ou melhor, permite com que o meu corpo desligue determinados disjuntores que estimulam o armazenamento de gordura. Então, ele tem duas vertentes na questão da perda de peso. Evitar com que eu armazene gordura por estar me desinflamando, ou por mecanismo genético, fazendo com que determinadas chavinhas sejam desligadas, traduzindo isso para a linguagem da saúde, ele pega genes e diminui a sua expressão, ou seja, diminui o funcionamento da chave, ou desliga a chave. Inclusive, isso nós chamamos de modulação da expressão genética, para vocês verem como que os ômegas realmente não estão aqui para brincadeiras. Então, se eu consigo fazer com que determinados disjuntores parem de funcionar, logo eu paro de receber o estímulo dele, e como esse que eu acabei de dizer, eu diminuo o estímulo de armazenamento de gordura, tá? Então, por isso que está escrito aí que perda de peso, tá? E logo abaixo eu já falei bem no comecinho, que é a melhora do perfil lipídico. Melhora do perfil lipídico é a melhora da proporção de colesterol bom, ruim e triglicerídeo. Aumenta colesterol bom, diminui colesterol ruim e reduz triglicerídeo. Tudo bem? Existe uma observação que eu gostaria de falar sobre o EFA-Blend, que apesar de não estar na tabela nutricional, descrito ômega 3, 6, 7, 9, o óleo da semente da uva, que está presente como uma das fontes de óleo do nosso EFA-Blend, eles são rico em ômega 9. O ômega 9, ele tem duas funções muito legais.
tanto o óleo da semente da uva quanto o óleo de prímula, óleo de borracha, um dos dois. Eles são ricos em ômega 9, que é um ômega que tem como propriedade uma substância diferente do EPA e DHA, que se chama o GLA, ou conhecido como GLA, assim como o EPA é conhecido como EPA e o DHA como o DHA, da forma que se escreve. O ômega 9, ele ajuda na saciedade, ele ajuda a liberar substâncias que promovem saciedade para o corpo. É muito comum se perguntar normalmente para pessoas que comem uma quantidade considerável de abacate ou de açaí à noite, é açaí puro, não misturado com xarope de glicose ou açúcar ou nenhuma fruta associada. E perguntem quanto tempo depois que eles vão sentir fome. Isso provavelmente por conta da presença do ômega 9. Além disso, o ômega 9 ele tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, que inclusive as mulheres que tendem a ter TPMs mais exacerbadas, promovendo maiores picos de dores, quando se usa o ômega 9 de maneira crônica, a longo prazo, mais de 3 meses, podem vir a ter uma redução das dores provocadas principalmente pelo período menstrual. Além disso, a casca da uva, a Vitis vinifera, que é óleo da semente da uva, Vitis vinifera é o nome científico da uva. Existem propriedades presentes nesse óleo que pode melhorar a circulação, tá? Então, pessoas que podem ter problemas circulatórios, até varizes, não que venha a sarar, mas é um tipo de produto que pode vir, digamos que, intermediar para que a circulação melhore, tá? Bem, essas são as características bem específicas do nosso produto EFA-Blend. A minha sugestão de uso é tomar entre 4 a 6 cápsulas. Eu prefiro que a ingestão desses óleos seja sempre acompanhada de uma refeição, até porque como existe óleo de peixe, ômega 3, pode provocar alguns vulgos arrotos ou ficar sentindo o gosto de peixe. E que quando associa junto de uma refeição, você tem esses sintomas bem reduzidos, tudo bem? 4 a 6 cápsulas ao dia. Beleza, galera? Bem, terminei de explicar o EFA-Blend. Vou abrir 2 minutinhos para se alguém tiver alguma dúvida, perguntar e ficar bem esclarecidinho, tudo bem? Vamos lá, o André Arte perguntou, qual o benefício de unir o EFA-Blend com o ômega, perfil de 60 anos e fumante? Bem, é muito interessante entender, André, que nessa idade de 60 anos, é normal que nós vamos ter, de certa maneira, e vulgarmente falando, um endurecimento da parede dos nossos vasos, das nossas artérias, das nossas veias, promovendo uma menor elasticidade. O ômega, ele pode atuar na parede do vaso, permitindo com que essa elasticidade do vaso se permaneça mais íntegra. Mas, Omar, qual que é a importância de eu ter um vaso, uma artéria flexível? Quanto mais flexível o vaso mais fácil é a transição ou a transitação de sangue. A circulação sanguínea ela passa de uma maneira mais fácil. Quando a parede do vaso começa a enrijecer, automaticamente ocorre o aumento da pressão arterial para poder conseguir fazer com que esse sangue circule de uma maneira melhor. Então, se eu tenho uma constante oferta de ômegas na minha dieta, eu posso manter, de certa forma, essa elasticidade, que nós muito chamamos de resistência periférica. Uma outra coisa, cigarro é um dos maiores produtores de radicais livres que pode existir no nosso corpo, tá? Principalmente no órgão de impacto, que é o pulmão. Por produzir muito radical livre, você se encontra dentro de um processo inflamatório muito grande. O processo inflamatório mais comum do cigarro, ao ver uma pessoa que fuma, é o quê? Sempre a produção de pigarro. A pessoa fica toda hora pigarreando. Isso é produção de muco na região de laringe para início de traqueia. Ainda mais para poder, esse aspecto de pigarro, principalmente as vias aéreas que podem estar empurrando o muco para cima.
Muco, nada mais, nada menos que o quê? Célula morta. Quando nós ficamos gripados, o muco não fica esverdeado. O esverdeado significa presença de infecção em célula morta. Então, se nós tomamos ômega, não que vá parar com pigarro ou com a produção de muco, mas conseguimos aumentar a capacidade antioxidante para poder permitir com que minha célula fique viva por mais tempo, mediante a agressão da fumaça do cigarro. Então, é interessantíssimo utilizar EFA-Blend ou ômega no indivíduo, independente do fator idade, mas ainda mais porque fuma. Muito interessante entender, coisa que várias pessoas me perguntam, a vantagem de unir EFA-Blend com ômega. O ômega 3, óleo de peixe, por estar mais concentrado, eu tenho um teor ainda maior de EPA e DHA. Isso faz com que o potencial antioxidante possa aumentar mais ainda. Lá no meu EFA-Blend, eu tenho o EPA, que não é tão alto, eu tenho o DHA, que não é tão alto, mas eu tenho o GLA e tem um outro que se chama ALA, que é o ALA, ácido linoleico. Então, o EFA-Blend, ele é completo com inúmeros ômegas e com inúmeras propriedades, mas em pequena porção. Por isso que se toma de 4 a 6 cápsulas dele, para poder atingir quantidades significativas dessas estruturas. Já o ômega 3, por ter concentração apenas de DHA e EPA, eles estão em dosagens maiores e possuem um efeito antioxidante também muito grande. O paciente que fuma, ele pode ter problema circulatório, até porque o gás carbônico e as outras substâncias geram enrijecimento das artérias e dos vasos. Então, usar o EFA-Blend, que tem propriedades que melhoram a circulação, que também tem propriedades antioxidantes, e casar com um ômega, que tem uma propriedade antioxidante bem mais elevada, você pode aumentar a chance de proteção do indivíduo que usa. Se for unir EFA-Blend e ômega, recomendo 3 cápsulas de ômega e 3 cápsulas de EFA-Blend. Essas 3 cápsulas de ômega podem ser ingeridas de uma única só vez ou distribuídas num café da manhã, almoço e jantar. E o EFA-Blend pode ser ingerido as 3 de uma única só vez, ou uma no café, uma no almoço, uma no jantar, acompanhando uma cápsula de ômega, que eu acho que é uma ação muito legal. Para aqueles que querem potencializar, às vezes, o efeito antioxidante e tentar se apropriar ainda mais do benefício do produto, pode-se utilizar 2 cápsulas de EFA-Blend e uma de ômega no café, sucessivamente no almoço e no jantar. Fica lindo. Isso é suplementação de ponta. Essas informações que eu estou passando para vocês, muitas das vezes a gente não consegue colocar isso nos rótulos, até porque existe, enfim, as legislações da Anvisa que regem por detrás. Como profissional, eu posso recomendar para vocês essa forma de ingerir, principalmente porque são as formas de ingestão de ômega que hoje estão descritas nos estudos e artigos mais atuais que estão sendo publicados. E como eu estou dando aula, como eu estou partindo para o mestrado, etc., então eu tenho que ficar estudando e me atualizando disso diariamente. Então, essa forma que eu estou me dirigindo a vocês, da forma de administrar os suplementos, é a melhor forma que tem, tá? Isso aí, Bia. Eu acho que o mais importante de tudo é conhecimento, é compartilhar conhecimento. Conhecimento, ele não tem que ficar guardado. Em hipótese alguma, não há ciência, não há conhecimento quando não se é compartilhado. Então, a gente tem que compartilhar, e isso daqui vai ficar gravado, mostrem para quem vocês quiserem. Venham, observem, assistam quantas vezes vocês acharem que forem necessário. Mas o importante, inclusive isso que eu estou falando aqui, hoje, é uma das ideias que a empresa tem de montar um calendário para poder fazer esse treinamento, esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês, de cada produto, pessoalmente, tá? O contato pessoal é muito importante, até para que vocês me conheçam pessoalmente, e vocês literalmente possam ver a certeza de que o produto é esse que eu estou falando, o que tem dentro do produto é o que eu estou falando, sem muito mimimi, tá bom?
Galera, mais alguma dúvida em relação ao Alpha-Blend? Diana, acima de tudo, pacientes portadoras de endometriose, de SOP, que é a síndrome do ovário policístico, devem fazer suplementação de ômega. A endometriose e o ovário policístico é uma condição inflamatória natural. Qualquer uma das duas vai originar processos inflamatórios. E à medida no qual você usa o ômega, você diminui o quadro inflamatório. Principalmente endometriose e ovário policístico, que pode alterar a produção de insulina, podendo deixar muito mais suscetível a pessoa se tornar sobrepeso ou obesa e ter problemas relacionados a diabetes, tá? BCAA. Eu acredito que muitos de vocês já devem usar ou têm conhecimento a respeito do que é o produto. Primeiramente, vamos falar da parte química. O que é um BCAA? BCAA é um aminoácido, na verdade, são 3 aminoácidos. BCAA significa Branched Chain Amino Acid, que quando nós traduzimos, significa aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Então, para começar, para quem não sabe o que é BCAA, BCAA são a união de 3 aminoácidos, chamados de leucina, isoleucina e valina. Esses são os BCAAs, tá? Aonde é encontrado os BCAAs? Em qualquer fonte alimentar que tenha proteína, basicamente. Isso se estende tanto para os alimentos vegetais quanto para os alimentos de origem animal. Ovo, queijo, carne, leite, iogurte, soja, feijão, ervilha, lentilha, enfim, tudo onde há proteína, há BCAAs. Até porque quando nós falamos proteína, a proteína ela é formada e composta por uma dezena de aminoácidos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O whey protein. Quando nós falamos em whey protein, nós estamos falando em proteína, correto? Só que o que forma a proteína? Uma conjuntura de aminoácidos. Contanto que se nós pararmos para poder olhar nas nossas proteínas, na rotulagem, tem um aminograma. Aquela quantidade presente ali no aminograma de cada um dos aminoácidos é o que está presente em uma dose de 30 gramas de proteína. Em 30 gramas de proteína, todos aqueles aminoácidos, naquelas quantidades, é o que forma a matéria proteína, tá? Os BCAAs, então, estão presentes basicamente em quase todos os alimentos. Porém, uns em maior quantidade e outros em menor quantidade. Primeira coisa que eu vou falar a respeito do nosso BCAA segundo o catálogo. Matéria-prima 100% importada. Nós utilizamos 2 tipos de BCAAs. Ou ele é Ajinomoto, que tem origem japonesa, ou ele é americano de origem fermentada, que é a Bio-Kaioa. Lá na frente do catálogo, realmente vai demorar a chegar ao suplemento, nós temos a nossa glutamina. A glutamina, ela é um suplemento de origem americana do laboratório Bio-Kaioa, tá? Então, os nossos BCAAs podem estar sendo desses 2 locais, digamos assim. Logo abaixo tem escrito anticatabólico. Quando a gente fala em anticatabólico, esse termo significa ser que esses aminoácidos podem promover a proteção da massa muscular. Tudo quando nós nos referimos anticatabolismo. Catabolismo é quebra, é metabolização. O BCAA ele pode ter função anticatabólica, ele pode ajudar a evitar com que a massa magra seja metabolizada em energia, principalmente em dietas restritivas e principalmente em exercícios intensos ou em busca de performance. Enfim, os BCAAs vão proteger a massa muscular para que não sejam utilizadas como fonte de energia. Recuperação muscular e hepática. Os BCAAs, eles podem aumentar a síntese proteica. O que é isso? Quando nós estamos fazendo uma atividade física, nós provocamos inúmeras microlesões no tecido muscular.
Essas microlesões, elas vão ser reparadas através da construção de novos feixes de proteína no músculo, que inclusive esse é um dos processos, superficialmente falando, da hipertrofia. Se eu lesiono o meu músculo e faço uma abertura de fato nele, eu preciso vir e construir nova fibra muscular, novo tecido muscular, para poder cicatrizar, para poder crescer naquele buraquinho que foi feito na atividade física. E os BCAAs, principalmente por conta da leucina, ela consegue agir a nível genético e um determinado gene, que se chama mTOR, que tem, por sua vez, a função de estimular a síntese de proteínas. Então, a leucina pode estimular a nível genético o gene chamado mTOR. E o mTOR vai ter como função originar com que seja construída nova proteína onde foi lesionado no músculo, tá? Quando eu faço essa recuperação da lesão que foi criada, isso significa que eu estou aumentando a velocidade de recuperação, tá? Quando fala em questão da recuperação hepática, os BCAAs, estudos bem recentes, vêm apontando que eles ajudam um grupo determinado de células dentro do fígado a se recuperarem mais rápido e ajudar o fígado a se desintoxicar ou desintoxicar o corpo, tudo bem? Então, ele também ajuda no processo de recuperação de células hepáticas que podem vir a ser lesionadas por determinado tipo de medicamento, por droga, por anabolizante, por álcool, por cigarro, até mesmo propriamente com contato físico, por pancada, etc. Então, os BCAAs podem estar agindo como cofatores para ajudar na recuperação dessas células hepáticas, tá? E logo em seguida no catálogo fala que hipertrofia. Como eu falei anteriormente, se eu estimulo a velocidade de recuperação do meu músculo, estimulo a produção de novas proteínas, significa que, ao mesmo tempo, eu estou estimulando quem? A hipertrofia a acontecer, tá? Qual é a melhor forma de se utilizar BCAAs? Isso depende de inúmeras formas de como a sua dieta e como a sua atividade física está. Vamos lá. Primeira coisa, tem gente que gosta de treinar em jejum. Algumas pessoas são adaptadas a treinar em jejum, não precisando nem sequer tomar suplemento. Outras pessoas querem treinar em jejum, mas começaram a observar uma perda de massa muscular. Tomar BCAAs durante a atividade física, você está oferecendo energia para o corpo e, consequentemente, ele deixa de utilizar a sua massa muscular como fonte de energia. Segundo, tem algumas pessoas que estão em busca de hipertrofia, em busca de recuperação e diminuir dor muscular justamente para poder tentar aumentar a performance e no dia seguinte manter uma intensidade de treino elevada. Então, os BCAAs, eles podem ser utilizados antes da atividade física. Como também, se eu utilizar BCAAs depois do treino, eu também vou promover velocidade de recuperação, tentar diminuir as dores. Uma função muito legal dos BCAAs é diminuir o vulgo ficar quebrado. Toda vez que às vezes o treino é muito intenso, se utilizar BCAAs em dosagens mais elevadas, ele pode tendenciar a diminuir o que nós chamamos de DOMS, que são as dores originadas após o exercício, tá? Bem, Omar, então eu posso tomar BCAA antes e depois? Pode. Mas abro uma observação para vocês. O whey protein normalmente já tem uma média de 4 gramas de BCAAs, podendo chegar até quase 6 gramas de BCAAs. Isso vai depender se ele é concentrado ou isolado. Então, diante dessa condição, Omar, eu tomo whey pós-treino, você me recomendaria tomar BCAA pós-treino? Eu falaria não. O whey por si só já vai te oferecer quase 5 gramas de BCAAs, que é uma dose muito bem estudada, inclusive muito bem indicada. A verdade é que os BCAAs já tem estudo que mostram que uma quantidade top padrão ao longo de um dia tem que ser entre 15 e 20 gramas de BCAAs
para poder promover uma alta recuperação e para poder, de fato, estimular síntese proteica. Então, o que eu recomendaria vocês fazerem? Ô, Mário, eu tomo proteína. Então, eu tomo BCAA depois? Não. Toma o whey depois do treino, que por si só ele já vai conter uma boa quantidade de BCAAs. Em contrapartida, concentra uma quantidade elevada de BCAAs no pré-treino, tá? Use ele, que seja só no pré-treino, isso depende muito, tá? Eu estou falando algo superficial, tá? Porque o BCAA tem inúmeras formas de calcular a utilização dele, desde por quilo de peso de massa magra, e até alguns estudos mostram que, dependendo do sexo do indivíduo, já tem uma certa forma de se calcular BCAAs. Para os meus pacientes, eu oferto algo em torno de 3 a 5 gramas de BCAAs, se às vezes não passar um pouquinho, chegando até 7 gramas de BCAAs pré-treino, e ofereço whey pós-treino para poder oferecer essa condição de entre 4 e 5 gramas de BCAAs. O sintoma mais claro que todos me falam é que realmente diminuiu a quantidade de dores pós-atividade física e melhoraram a velocidade de recuperação. Tudo bem? Para poder estimular a hipertrofia, os BCAAs podem fazer isso? Até podem. Mas para de fato acontecer a hipertrofia, depende de inúmeros outros fatores, desde sono, desde alimentação, desde quantidade de carboidrato, desde estímulo de treino, depende de inúmeros fatores, ele não vai fazer mágica, tá? Mas essa é a condição legal de utilizar BCAAs. BCAAs intratreino, durante a execução da atividade física. Eu só recomendo se a atividade física durar mais de 1 hora e recomendo também se o pré-treino tiver com uma concentração baixa de carboidrato. Porque quando você entra numa atividade física onde você não faz uma oferta de carboidrato adequada, antes, obviamente, de começar a atividade física, você pode se tornar mais suscetível o seu músculo a virar energia durante a execução do mesmo. Então, quando essa quantidade de carboidrato está suprimida, principalmente em dietas, é claro, gente, isso depende de nutricionista, depende de quem faz a dieta, depende de onde é retirada a dieta, existe metodologia dar com pau para cima e para baixo. Então, eu estou falando que normalmente é o que nós vemos. Se você tem uma dieta pobre em carboidrato antes do treino, porque você está querendo forçar o corpo ali, buscar uma gordurinha durante a atividade física, forçar o seu corpo a ter que produzir energias por outros meios que não seja o açúcar, até porque você não está ingerindo adequadamente, você pode ir utilizando BCAAs intratreino para poder proteger a massa muscular no seguinte quesito. Os BCAAs vão virar energia durante o treino para o seu corpo, fazendo com que ele não tenha estímulo de buscar proteína no músculo para transformar em açúcar. Tudo bem?